Bem, estamos ao vivo. Eu super sinto aquele nervoso de... Oi, Ivan! Tá Oi! dando Eu certo, super gente? sinto aquele nervoso deve ser de apresentador de Jornal Nacional, sabe? Assim, vai ter o debate, dá aquela frio na barriga. É impressionante, né? Estamos aqui ao vivo. Eu não serviria para ser repórter, eu acho. Ai, Ai, conseguimos! gente. Estamos aqui Bom, ao vivo, então, pessoal, aqui no nosso canal, na nossa nau, e vamos sentindo aquela presença calorosa que está chegando. oi, olha quanta gente legal entrando. Pois Tudo é, bom, turma? Bom, a gente, hoje é gente... um formato um pouco diferente do que... A gente não faz muitas lives, a gente normalmente entrevista pessoas. E hoje a gente resolveu fazer um formato diferente, eu e a Van, para testar. Então, vocês venham aqui muito de coração aberto com a gente. Ah, obrigada. Chegou uma aguinha aqui para mim. Ó. E a gente quer por, conversar aqui com vocês e entre si. porque a gente vai falar um pouquinho. Esse é o próximo livro que a gente vai estudar, né? Que é o Autocompaixão. Vai começar uma jornada de leitura que começa a semana que vem, né? A gente tem divulgado isso. Começa na quarta-feira, dia 8. Mas a gente pensou. Ai, eu fico olhando as pessoas. Ai, Cris. Em ter esse bate-papo para contar um pouquinho como que foi que esse tema chegou para a gente, né? Eu e a Van. Como tem sido as nossas práticas, como que isso tem surgido, como a gente, bem no gerúndio mesmo, como vem acontecendo na nossa vida, né? Desde a nossa formação sobre isso, e como a gente tem praticado. Porque uma das coisas que a gente fala sempre na Nau, e esse livro vai trazer bastante também, é sobre essa sensação de humanidade compartilhada, né? Então, como é que as minhas questões podem ser suas questões, da Van e de outras, como é que a gente pode se reconhecer, né? Nessa humanidade compartilhada. Então, dito isso, a gente pensou em contar um pouquinho como foi, né? Começar por aí. Como é que surgiu esse tema? O que Ô, que é? Tati, Oi, oi. Não, mas vamos, enquanto assim o pessoal está chegando, ou quem vai ficar, porque tem muita gente que já conhece a gente, mas tem gente que pode ser que nunca viu, né? Ou não conhece a gente ou a nossa trajetória. Ah, sim, Então, sim. acho que vale a gente se apresentar aqui de um jeitinho, enfim, né? Eu sou a Vanessa, para quem não me conhece, vou só fazer essa pausa aqui na sua fala. Gente, hoje a gente está mais no improviso, então É, hoje estamos em casa, vai então, em entrando, vamos casa. Então, conversando, se apresenta, eu já acho que conheço todo mundo aqui, mas a gente sintam-se em tá sentindo casa. calorzinho, mas assim, acho que vale, né? Como uma coisa que vai ficar. Então, eu sou professora de yoga e de meditação há mais de 20 anos. Tenho praticado essas técnicas e ensinado mais ou menos nesse período. A Tati também. A gente se conheceu, né, lá atrás, dentro nas práticas de yoga, quando eu ainda não tinha esse boom do yoga em São Paulo, nem no Brasil. E aí a gente já se encontrou aí, lá atrás. E aí, a partir daí, a gente nunca mais parou de estudar, assim. Então, em algum momento desses 20 e poucos anos, a gente se reconheceu como estudiosas, assim, não só praticantes, né? Assim, era até... A gente tinha uma prática muito física inicialmente, mas eu lembro que sempre falava, não, vamos fazer um grupinho de estudo aqui, vamos estudar anatomia melhor aqui. Sempre queria juntar um grupinho para entender aquilo que eu estava fazendo. Não queria só fazer. Apesar de saber que a sabedoria ou a experiência vinha da prática. Eu nunca consegui largar esse lugar de não, eu quero entender. E a gente tem isso em comum, eu e a Tati. A gente tem uma curiosidade e uma busca investigativa muito de querer se aprofundar nas coisas. Não só eu e a Tati. Eu, a Tati e algumas amigas muito próximas, né? A Júlia, que entrou aí. A gente tem amigas até hoje, assim, que são muito... nesse sentido, investigativas, assim.
Então a gente se conheceu lá atrás e num determinado momento a gente falou, puxa vida, num curso que a gente fez em comum, que é o Cultivating Emotional Balance, ali no Einstein, uma pós-graduação, e que a gente resolveu abrir essa escola de práticas, que chama NAU, e querer oferecer essa experiência de investigação bem apoiada com técnicas comprovadas cientificamente hoje em dia, que bom que a neurociência e a psicologia estão validando e estudando isso que a gente já pratica há um tempão, isso que yogis e contemplativos praticam há milênios, estão trazendo para a gente agora com uma consistência que talvez nós ocidentais a gente tinha essa sede, né? De tipo, puxa, eu quero entender. E quanto mais validação científica, mais a gente confia. Então a gente consegue agora ter um jeito de explicar e de oferecer essas técnicas de um jeito mais organizado, de um jeito mais confiável, menos experimental só. Então, só para dizer que a gente chegou aqui, tá? Te conta um pouco também de como você, enfim, né? Eu contei da gente, mas Sim, então, aí pegando o gancho nisso que a Van falou, a gente se encontrou nessa pós-graduação no Einstein, que foi uma jornada mesmo, né? De um ano, né? Eu fiz, depois a Van fez. E esse tema da autocompaixão, ele era a gente lá trabalha muito com 4 pilares e de bem-estar, né? Para o equilíbrio emocional. E dentro de um desses pilares veio esse conceito da autocompaixão, que é assim, de uma maneira muito, muito simples, assim, só para a gente estar alinhado, né? Para a gente continuar essa conversa, para não ficar um nome vago, assim, porque a gente vai descer muitas camadas ainda sobre esse tema. A autocompaixão, a gente não pode falar de autocompaixão sem falar de compaixão, né? Compaixão é você entrar em contato com a dor do outro, entrar em ressonância com essa dor, mas ter um desejo de ter uma bondade em relação a isso e um desejo de ação, né? Uma das explicações para a compaixão é isso. E quando isso é voltado para a gente mesmo, é a autocompaixão. Então, bom, aí no começo eu olhava para esses temas, assim, a minha experiência em relação a isso, elas eram meio conceituais, assim, né? Então, a compaixão parecia uma coisa um pouco distante, assim, apesar de você sentir, você reconhecer, né, quando você sente a dor do outro, ou olhar para a minha própria dor, no começo desses estudos, para mim, isso tudo era muito abstrato, apesar de, naquele momento da minha vida, que foi o momento que eu fiz essa pós-graduação, a dor ser uma coisa muito presente na minha vida. Eu estava vivendo uma separação, eu estava saindo de um trabalho que eu amava, que eu era sócia desse meu ex-marido, eu tive que mudar de cidade, eu morava numa fazenda, voltei para São Paulo. Então, sabe assim, a dor era uma sensação muito presente, muito real, mas esses temas ainda eles eram meio conceituais. Apesar de eu já ter muito, né, até ali, como a Van disse, eu tinha muita prática de yoga, meditação, já tinha feito muita terapia e tal, mas aquilo tudo veio de uma vez. Mas olhando agora em retrospectiva, você fala assim, nossa, foi um material e tanto para tudo que eu estava ali, porque eu estava vivendo realmente uma coisa que a gente fala sempre aqui, assim, em primeira pessoa, né? Eu estava tendo aquela experiência em primeira pessoa. Então, uma das coisas que a gente trabalhava nesse curso, porque o Dalai Lama fez esse curso nasceu, o Cultivate Emotional Balance, de um pedido do Dalai Lama de juntar neurocientistas e psicologia junto com as práticas contemplativas para a gente lidar com as nossas emoções quando elas estão do jeito que eu tava. E ele falou assim, mas não quero só que a gente olhe para o lado difícil. Também como é que a gente cultiva ferramentas, instrumentos para a gente cultivar qualidades positivas. E eu fiquei, gente, o que é isso? uhum, Né? O que é isso? No começo eu estava muito... E foi aí que eu conheci esse conceito da autocompaixão. A Kristin Neff é uma pioneira nesse tema academicamente, né? Porque isso já vem da psicologia budista, do budismo há muito tempo. Tem outros, né, autores que estudam isso. Mas ela trouxe
esse estudo mais científico, né? Então, essa investigação começou desde lá. A gente começou essas investigações sobre as nossas próprias dores, o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia praticar para lidar melhor com as nossas emoções mais difíceis. E a autocompaixão, ela vai trazer um aspecto que é quando isso está voltado para você, né? Então, o primeiro aspecto que a Kristina Neff vai trazer a primeira coisa é reconhecer. Porque às vezes uma das estratégias que a gente faz para sair da dor, ou a gente se distrai, ou a gente, não, vamos lá, parte para outra, né? A gente quer sair da dor, a gente quer se distrair. Então ela fala, não, a primeira coisa é reconhecer. Eu realmente perceber e sentir, olhar, né? Não, aquela dor. E aí, dito isso, bom, ok, olhei, mas como é que a gente se trata? Então, a autocompaixão também trazia esse aspecto, né? Como é que eu vou falar comigo mesma quando eu tô sentindo essa dor? Porque, não sei se acontece com vocês, mas comigo era uma coisa muito frequente, uma voz autocrítica muito severa, assim, né? Mas muito, assim. Né? Então, isso tá dando errado só comigo, isso tá acontecendo comigo, então é porque eu que não fui suficiente, eu que não sou boa o suficiente, não, né? Ou tantos anos de prática e ainda cai nesse mesmo erro. Tô sentindo isso, apesar de tanta prática, tanto recurso que eu tenho, eu ainda tô sentindo isso. Então, o chicotinho vinha, né? Com muita severidade, assim, né? Comigo. Tati, e o chicotinho na gente que já se investiga e tem práticas de tentar se sentir melhor há tanto tempo, ele parece que ele é mais grosso e ele é mais comprido. Porque ele vem com esse peso de tipo, você já conhece. E às vezes outras pessoas falam, mas escuta, você não é professora de yoga? Você não devia estar sentindo isso, né? Às vezes eu via, sei lá, ou com uma tristeza, uma raiva, que eu falo, como que eu tô sentindo tudo isso, né? Eu não uma negação até né, você querer se livrar daquele sentimento. Ele vem com mais cobrança, né? Tipo, ele vem maior, esse chicote. Com mais cobrança. E aí, durante esse período, tanto né, da pós-graduação e depois de todos os estudos que a gente veio, por isso que daí abriu uma porta assim muito maravilhosa em relação a isso, que eu acho que, obviamente, não é o único caminho, mas eles têm ferramentas muito práticas, né? Coisas que você pode praticar mesmo no seu dia a dia. Não é uma coisa só conceitual. Tanto de práticas contemplativas, quanto de práticas reflexivas. E isso foi mudando a maneira com que eu lidava com as minhas emoções mais difíceis, com essa minha voz autocrítica, com esse jeito de eu lidar com a minha própria dor. Então, esse foi o meu caminho, a minha porta de entrada, assim, né? Nesse caminho todo. E você, Van? Eu sinto, assim, que esse lugar da dor que a gente fala, né? Ele veio muito... Eu acho que a minha primeira busca lá atrás desde buscas dentro da religião, ou antes de eu encontrar o yoga, ainda depois do yoga, já era para tentar dar conta dessas dores que eu sentia, dessas angústias, dessas aflições, desde lá de trás. Só que eu não sabia, não tinha nenhuma orientação, nenhum método, então você vai meio que batendo numa porta, às vezes bate com a cabeça, volta, não é aqui, isso aqui me fez bem, vou manter. Então, eu acho que eu vinha já de uma busca, desde quando eu fui buscar o yoga, para tentar lidar com essas dores desde muito cedo. E quando eu fiz o meu primeiro curso de meditação mesmo, depois que eu saí do universo da yoga, eu falei assim, eu vou fazer um curso só de meditação. Tinha um pouco esse caminho, Tati, de tipo assim, puxa, a primeira coisa é prestar atenção, que é um dos pilares, né, da autocompaixão. A primeira coisa é você reconhecer, prestar atenção, o que está acontecendo. E aí eu percebia que eu não sabia prestar atenção. Então, por isso eu fui me especializando, não. A minha mente é muito dispersa, a minha mente é muito assim, minha mente... Então, eu fui tentando entender como a minha mente funcionava, para eu entender as disfunções, para eu entender como que fazia para prestar atenção. E aí, esse treinamento foi assim, é o que eu faço até hoje, né? Que eu não posso largar, né? O que a gente chama de prática de estabilizar a atenção. E é um dos pilares.
E o livro que a gente estudou no nosso último grupo foi esse, Permissão para Sentir. Então, tá bom, eu vou abrir o que eu estou sentindo e prestar atenção. Aí, dentro desse curso de meditação, era aprender a prestar atenção. E no último estágio desse curso, lá na Palas Atena, com a professora Lia, era esse cultivo de virtudes. E aí eu entendi que isso falar, depois que eu aprendo a prestar atenção, depois que eu aprendo a perceber minhas emoções, eu tenho ainda que plantar uma semente aqui para eu saber lidar, que é isso que você está chamando de recurso, de ferramenta. Oh, então eu consigo desenvolver paciência, eu consigo desenvolver resiliência, eu consigo, com prática, desenvolver amorosidade, empatia e compaixão. E daí eu falei, então essa foi assim, o primeiro ahá. E aí, quando a gente entrou em contato com esse currículo desse curso e teve essa experiência de um ano, eu também me chamou a atenção isso, assim, eu falei, é uma das primeiras coisas que a gente aprende, fala assim, ó, você não vai oferecer nada do que você não tenha. Então, você não vai ser amoroso se você não for com você mesmo, você não vai... E aí eles falam isso, não, a bondade tem que começar com você. E eu acho que das coisas mais difíceis que eu fui enfrentando ao longo do tempo apesar de estar lidando com as minhas dores, é muito mais fácil para mim olhar e reconhecer e querer ajudar e cuidar do outro. Então, eu acho que eu ia para esse caminho que era mais fácil. Então, eu me distraía de mim ou me deixava ali por último na fila, porque o outro era mais importante, né? Isso desde quando você vira mãe, você treina isso, né? E depois, no caso, quando a gente é professor, você treina isso, né? Às vezes nos relacionamentos, né? Você tá lá. Esse tipo de profissão, que é professor, profissional da saúde, você vai lá e fala assim, o outro é ali, e eu tenho uma coisa para oferecer. Então, quando eu entrei nesse curso, eu acho que o ano que a gente passou abrindo a mente foi igual quando eu fiz a pós-graduação em yoga. Eu falei, é como se eu visse um grande panorama. Eu falei, agora que eu vou começar. Quando acabou o curso, eu falei, agora que eu vou começar. E a gente sente isso até hoje, né? Esse entusiasmo, tanto de estudar quanto de ensinar. Então, eu acho que hoje em dia, conseguir, né? Passito a passito, despacito, como diz a música, né? Você fala assim, eu treino bastante prestar atenção. Eu consigo perceber que eu estou sentindo. Agora, aprender a lidar com isso que eu estou sentindo de uma maneira mais gentil, para mim é essa a cereja do bolo. Para depois conseguir mostrar que, né, conseguir ajudar o outro, para mim já é mais fácil. Sentir que esse impulso de querer tirar o outro do sofrimento, para mim já é mais fácil. Eu acho que eu vou me beneficiar, na verdade, em primeiro lugar, em primeira pessoa, com esse estudo, entendeu? Então, assim, quem vier com a gente vai ser muito legal, mas eu tô com uma expectativa pessoal de fortalecer essa musculatura em mim mesmo, sabe? Tem uma travadinha aqui pra mim. Oh, peraí, voltou. Travou pra você? Deu uma falhadinha. Uma travadinha aqui. E aqui também. E aí eu acho que esse lugar que a gente reconhece, que também é o segundo pilar, né? Que é essa humanidade compartilhada, quando a gente se reconhece nesse mesmo lugar de dor. Então, por exemplo, qual é a mãe que não sente culpa? Então, se a gente pegar só um tema, assim, maternidade. Gente, só isso já é, pais e mães, já é um motivo para você estudar esse assunto. Se você pegar uma pessoa que tem problema ali né, a gente estava até comentando, ontem foi o Dia Internacional das Doenças Raras. E eu tenho uma grande amiga, Denise, que tá falando sobre isso ali no Instagram chamado Te Ajudo a Aprender. E ela tava falando sobre isso. Então, como você lida com uma condição, às vezes, que você nasce, que você não teve escolha, como é que você lida com isso ao longo da vida, sem se culpar, sem se chicotear, sem achar que você é a pior bolacha do pacote, ou que você merece, né? Você trazendo esse ponto me lembrou assim um aspecto muito importante assim da pesquisa da Christiane F, quando ela começou, porque o começo da pesquisa dela, na verdade, era sobre autoestima, né, academicamente. E ela vai contando isso no livro, assim, dos relatos pessoais, que ela foi, tanto conforme ela foi se aprofundando na pesquisa, que isso podia gerar muitas
muitas distorções à autoestima, porque ela sempre tinha um critério de avaliação. Então, assim, eu tenho que ser acima da média, eu tenho que me sentir acima da média. Então, isso que você ia trabalhando a autoestima das crianças, por exemplo, na escola, por uma visão equivocada, né? Não que seja esse o aspecto da autoestima. Gerava um lado mais egocêntrico, né? E ela falava assim, e quando a gente não tá se sentindo super brilhante e super radiante? Então, isso quando você tá falando, quando eu não tô me sentindo super bem, ou quando eu tô realmente lidando com uma culpa, com uma vergonha, né? Então, ela vai contar, assim, ela escancara o coração, assim, no livro, né? De uma separação dela, de um divórcio super com traição e tudo, e como ela estava se sentindo super culpada, né? Então, a autocompaixão, ela não é que ela vai passar a mão na cabeça, não, então tudo bem, mas como é que você lida com você mesmo sem entrar nesse chicote? Porque às vezes, assim, naquele momento, era todo o recurso que você tinha para ver aquela situação, por exemplo, né? Então, como é que você vai olhando de outras maneiras e praticando? Porque essa voz severa que fica lá só no chicote, só te massacrando, 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 ela não transforma a situação, porque já aconteceu, né? Ou essa exigência de perfeccionismo, às vezes que a gente tem, não, eu quero ser uma super mãe, uma super profissional, e uma super no relacionamento, isso. E quando você não. É impossível. Né? A gente sabe que cognitivamente a gente entende que é impossível, mas a gente se coloca essa cobrança. Então ela vai falar muito sobre isso, né, no livro, até o porquê que a gente faz isso, né? Ela explica assim, qual é esse mecanismo que faz a gente se colocar essa régua tão alta e depois a gente se massacrar depois disso, né? Viver frustrado, né? Porque você nunca vai alcançar esse nível de... porque essa perfeição não existe. Então, como é que você inclui, né, essa aceitação verdadeira, né, de você por inteiro, né? Então, e não é um discurso, né? Ela fala sempre isso, autocompaixão não é uma coisa, um conceito para você saber, é uma coisa para você fazer, né? E que isso tem reflexões, práticas, né, que ajudam a gente ir pegando essa cebola, né, e descascando ela assim em muitos sentidos. Assim. Então, acho que isso tem, não sei, eu como mãe, até como profissional, né? Assim, como é que você lida com isso, com essa voz autocrítica que faz, sei lá, você faz eu vou dar um exemplo, você vai fazer um vídeo, né? Depois vídeo aqui para divulgar, assim, como é que... Se fosse antes, ó, vou dar um exemplo muito real. Quanto tempo eu demorei para poder fazer vídeo aqui? Se você olhar bem ali no Instagram da nossa nau, assim, não tinha nem vídeo eu falando, sabe? Normalmente eu tinha uma live, a gente punha assim, porque era uma voz autocrítica. Não, aí vem aqui, parece que tem uma grande plateia, né? Te olhando e te julgando. Né? Então, assim, como é que você vai transformando essa voz em pequenas coisas, né? E isso dá pra gente praticar, isso que eu sempre falo, que bom, né? Então, acho que isso é um aspecto importante também da gente falar, que assim, nos cursos que a gente, nas formações que eu fiz sobre autocompaixão, eles falam sempre, é um processo lento, né? Por isso, quando a gente está falando do livro, a gente faz uma jornada sobre ele. E eu acho que essa é a riqueza de você estudar esse tema desse jeito mais devagar, em grupo, né? Porque os conceitos eles vão se assentando, você vai observando aquilo que você falou naquele capítulo. Como é que isso está acontecendo na minha vida? Né? Você vai ouvindo outras experiências, porque uma outra tendência que a gente tem isso só está acontecendo comigo. Este problema, eu sou a única, né? Então, essa troca no coletivo, ela é sempre muito rica. Ela vai falar disso, né? Da humanidade compartilhada. Então, acho que eu também tô bem animada para nossa eu poderia assim a gente estava até conversando um pouco antes e eu falei assim, nossa, se eu fosse eu sempre sou professora e aluna ao mesmo tempo, né? Meus alunos sabem disso, que eles falam. Mas é você que está me dando aula de meditação, de atenção? Tem certeza? Eu falo, eu estou ensinando as mesmas coisas que você passa, eu passo. A diferença é que eu tô aprendendo a lidar com elas e tô te contando como. E o que tá funcionando. E o que eu tô vendo que eu escorrego ainda.
Então, quando a gente vai trocando essas experiências que vão acontecendo ali naqueles casos, sabe? Quando eu fui almoçar com meu amigo, quando eu tinha uma relação com a Tati muito assim também, eu falava, nossa, de admiração, né? Quando a gente estava um pouco mais distante, eu falava, nossa, ela medita tanto, ela medita tanto, eu queria meditar assim, eu nunca vou meditar o suficiente para estar a essa altura. Então, aí eu comecei a descobrir isso. Eu falei, não, é esse pouquinho que eu consigo fazer. Ela falou para mim, ela falou, Van, não é só a meditação formal. É essa que você para e se concentra e treina uma habilidade. Você usa muitos recursos ao longo do seu dia e da sua vida, que você foi reunindo desse jeito meio assim, desorganizado, né? Você fala assim, isso aqui eu consegui lidar. Quando a gente consegue lidar, isso é um recurso, isso é uma ferramenta. Então, da nossa experiência anterior, eu posso dar esse relato, né? O ano passado a gente passou inteiro dando alguns cursos, né? Ensinando mostrando para as pessoas que existe esse caminho de construção de práticas e de musculatura interna e que existem pilares de bem-estar que você pode cultivar e treinar. Aí a gente foi estudar um livro que só falava sobre emoções. A gente deu alguns cursos mais longos, então a gente ficou estudando emoção por emoção. Então foi um ano muito de mergulho nas emoções. Aí eu dava esse relato semanal. Falei, se a gente está olhando para a raiva, eu ia lá e tinha muitos episódios de raiva naquela semana. Então tinha muitos exemplos vivos. Eu não sei se é porque a gente vai mergulhando no tema e aquilo vai se aproximando. Então, quando a gente estudou o livro Permissão para Sentir, que foi o livro passado, nesse grupo passado, a gente fez esse mergulho nas emoções. E aí, recentemente, passei por um episódio emocional e que eu consegui perceber na hora, enquanto eu estava sentindo, consegui perceber no corpo, consegui regular, consegui esperar o tempo de comunicar aquilo que eu estava sentindo. Veio tudo aquilo que a gente estudou ao longo do ano em meia hora, assim, falei, nossa, consegui tomar fazer uma escolha consciente. Quer dizer que eu consigo todas as vezes? Não, eu comemorei muito que eu consegui essa. Oi, Luiz, nosso aluno do grupo. E aí, na mesma semana, eu tive um outro episódio que eu não consegui me controlar. E tudo bem. E aí, essa semana eu dei uma aula num grupo que eu adoro, lá na Skate, e a gente fez uma prática e aí teve assim, eu falei, fala aí o que a gente ficou dessa aula. E nós três, assim, a gente falava assim, não, a gente entendeu que tá tudo bem. Do jeito que tá tudo bem. Eu fiz o meu melhor. Eu tô aprendendo, eu tô num processo. Quando a gente tem esse mantra interno, eu falei, aí, vamos ficar com isso. É esse tipo de voz interna que a gente tem que cultivar. E não aquela, de novo, tá vendo? Então já é um treino, um recurso, às vezes é uma coisinha assim, micro. Então, e ela vai falar muito disso no livro e nos cursos, tal, né? Porque às vezes tem uma confusão, né? Às vezes ela começa a explicar o que é compaixão pelo que não é autocompaixão, né? O que é autocompaixão pelo que não é autocompaixão. Porque às vezes a gente confunde essa autocompaixão com autoindulgência ou autocomplacência. Você fala, bom, então agora tudo você vai passar a mão na cabeça, né? Assim, tudo você vai falar que tá tudo certo. Então tem uma linha tênue entre ser autocompassivo e não ser autocomplacente. Não é que vale tudo. Então eu posso agora comer uma caixa de chocolate, ficar o dia inteiro só assistindo Netflix, né? Então, muita gente fala assim, eu vou perder minha motivação. Eu não vou conseguir cumprir metas, fazer minhas coisas, me desenvolver na vida, porque agora tudo pode, né? Então, eu entendo perfeitamente esse tudo bem que você está falando, que inclui o que... Por isso que tem que ter essa autoinvestigação também. O que é que eu realmente preciso agora? Né? Então ela vai falar assim, as pesquisas mostram que as pessoas mais autocompassivas, elas escolhem hábitos mais saudáveis. Não quer dizer que você vai ficar se martirizando porque um dia você comeu um pouco de chocolate a mais, entendeu? Mas as suas escolhas, o que eu realmente preciso agora, né, a cada momento, ela vai incluir decisões mais saudáveis. E para isso a gente vai precisar passar por vários reconhecimentos do que é que a gente precisa, porque não é uma pergunta tão simples. Por isso que eu falo assim, é um assunto que a gente
vai caminhando por ele, como eu falei a imagem da cebola, mas outra imagem boa, a gente vai caminhando em espiral. Uma espiral ascendente. Né? Porque às vezes a gente tem a sensação que a gente vai assim, tô numa linha aqui linear e eu vou direto para a iluminação, né? Só subir. E não é, a gente vai revisitando temas, né? Então, por isso, assim, quem já foi aluno nosso aqui, falou, puta, eu já escutei um pouco de autocompaixão lá, mas isso aqui eu fiz de novo, mas agora eu tenho um pouquinho mais de recurso para fazer, né? E como eu vou fazer de novo? E como é que eu amplio o olhar? E é isso que a gente faz entre a gente aqui, por isso que a gente está abrindo esse papo aqui é do abrir o coração, né? Te contando como tem sido a nossa experiência, né? Desses temas. Que para mim, só contando um pouquinho dessa experiência, eu comecei a me apaixonar por esse tema. A gente estudou junto com a Joan Halifax só sobre compaixão. Depois eu fiz curso com o Cristiano Ramalho, que é um representante do curso de compaixão em Stanford, que tem aqui no Brasil. E agora eu estou fazendo uma última formação, estou na última etapa sobre autocompaixão. E o Chris Germer, que é parceiro da Kristia Neff, vou mostrar aqui o livro, eles escreveram este manual, né? E tem um curso também, que é o Mindfulness e Self-Compassion. Né? Atenção plena e autocompaixão. E para mim, assim, foi um alento, assim, porque o cara é tipo um PhD demais, super. E ele contou como ele chegou, ele falou, eu era um professor de Mindfulness, já psicólogo clínico, professor em Harvard, e ele falou, eu tinha muita dificuldade de falar em público. E ele falou assim, e aí para mim, a autocompaixão apareceu para ele falou assim, eu tava lá numa palestra, e ele falou, começou a me travar, eu não conseguia falar, e aí uma pessoa da plateia falou, respira. Ele falou, nossa, meu mundo caiu. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. E aí que veio as práticas de autocompaixão. E como isso foi um divisor de águas na vida deles, né? Mas por que eu tô contando isso? Assim, porque quando a gente tem essa experiência da humanidade compartilhada, assim, que é com todo mundo, né? A gente sente isso. A gente tem, né? É o cara. Porque às vezes a gente tem a sensação, não, se eu estudar um pouco mais, se eu fizer mais um pouco, não é que a gente não vai estudar, mas parece às vezes que a gente nunca é bom o suficiente, né? Tem gente que às vezes quer começar aqui na rede social, sei lá. Não, mas eu tenho que estudar mais uma coisa, eu tenho que preparar, né? Por exemplo, eu falava, não, mas acho que ainda não vamos experimentar o melhor possível agora, né? Então, tem essa experiência, a gente acha que precisa de mais um curso, de mais um título, que precisa estar mais magro. Então, tem a ver com esse perfeccionismo, né? Tipo, essa síndrome do perfeccionismo. Não, eu ainda não sou boa o suficiente, ainda não tô pronto. Quem sente isso, né? Assim como a gente já sentiu e sente ainda. Ou então, tem a ver com essa... Então, a vergonha tem a ver com isso, né? Se eu não conseguir falar em público, no caso dele, eu tô exposto, vão me julgar e eu não tô à altura que eu imagino que eu gostaria de ser visto. Não é nem assim, eu não sou bom o suficiente. Eu não tô à altura do que eu gostaria de ser vista, do que vão falar de mim. Auto-julgamento, né? Então, olha os temas que estão por baixo desse nome. Quando a gente fala autocompaixão, não é isso. Eu vou ser bonzinho comigo. Não é isso. Tá falando, vamos cuidar de um jeito amoroso da culpa que todo mundo sente, da vergonha que todo mundo sente, desse equívoco que pode acontecer. Tá, então eu vi tanto as minhas dores, que eu caí no papel de vítima. Eu fiquei com dor de mim e eu tô aqui desesperado e eu não sei como me tirar daqui e eu só vou ficar aqui chorando, fazendo essa cara aqui de tipo, coitada de mim. Coitada de mim. Também não é autocompaixão. Eles falam, um dos equívocos, né? Achar que autocompaixão é autopiedade, é ficar nesse, coitadinho de mim, então eu vou ficar aqui, né? E aí, só complementando como foi a experiência dele, que daí ele começou a praticar, e ele falou, e a outra vez, quando ele foi fazer a palestra, ele falou, eu tive o nervosismo, eu tava lá, mas ele falou assim, eu não olhava para as pessoas como uma ameaça, era uma sensação. Parecia, ele falou, eu tô aqui, ele falou, eu tinha uma sensação, eu tô compartilhando e eles estão aqui comigo. Ele falou, eu olhava de um jeito amoroso. Então, por isso que eu tô falando, ela é uma coisa praticável, mas ela não é só uma coisa conceitual. Então, acho que isso é
a importante, assim, é lógico, é muito legal você ler sobre compaixão e aí tem, a gente mesmo pode indicar milhões de coisas. Tem o próprio site da Christine F, tem Falhou. sobre se aprofundar. Mas Deu tô uma travando? falhadinha aqui para mim. Ah, Deu uma falhadinha. não, estou falando que é super legal essa, né, o estudo e se aprofundar, mas que ele não é a transformação da autocompaixão, ela não acontece só lendo sobre ela, É. né? E isso a gente Essa, sabe pela prática, né, Tati? Assim, eu é, acho que a gente tem muito essa consciência de que você fazer um curso de final de semana, ou você fazer um workshop, ou você ler, não transforma. Então, eu acho que a nossa grande motivação, até enquanto facilitadoras dos assuntos e querer compartilhar isso com as pessoas, é também de ser esse lugar ou esse grupo. Você falou um negócio tão bonito outro dia, quando eu falei eu comecei aqui, esse grupinho aqui, só para a gente se ajudar. Como é que foi que você falou? Você criou uma rede de suporte para a gente dar conta da dor durante a pandemia com o apoio de um livro. Então, o livro está sendo quase como se fosse um chão, que na verdade a gente também está se apoiando, porque a gente está olhando para professores, estudiosos, pesquisadores e gente que já se debruçou muito mais que a gente. A gente consegue facilitar, porque não é a primeira vez que a gente ouve isso, e a gente tem essa experiência de que não se transforma nada só conhecendo. Então, mesmo sendo uma via de acesso, você entender, a gente precisa da prática e a gente precisa derramar isso na nossa vida de alguma forma. a gente, né, eu não sei em qual vídeo que a gente veio uma coisa que eu acabei falando, eu falei assim, é uma leitura aplicada à vida, né? Porque, Uhum. na verdade, o estudo do livro acaba quando fechamos e agora vamos ver Agora como é começa. que isso acontece mesmo. O que é que acontece aqui, né? Então, cada capítulo, a gente vai mergulhando nesses temas e nisso a Cristiane F é muito maravilhosa, né? Porque ela também vai sugerindo exercícios reflexivos ali, que a gente vai fazer durante a aula. A gente sugere pontos de observação durante a semana. Então, para isso ficar vivo, porque ler sobre os conceitos, a gente sabe, né? Tudo bem, você pode aprofundar um pouco, ela é uma super pesquisadora, obviamente ela vai trazer aspectos que você é importante, né? Principalmente, assim, adoro estudar, assim, para eu ter confiança, para eu me entregar, deixa eu ver quem que é, de onde está vindo essa prática, por quê, baseado em quê, né? Então, é isso que a gente traz também, que é um pouco da nossa curadoria, são pesquisadores, né? Tem todo um embasamento por trás do que esses autores estão trazendo, mas que principalmente eles também tenham essa prática em primeira pessoa, sabe? Não é uma coisa só ali teórica, né? Tipo, como é que... Porque essas nuances de como isso acontece na vida, onde que tá a dificuldade, onde que bateu na trave, tipo, não é bem por aí, né? Ela traz agora, por exemplo, ela mesma ela trouxe um livro novo dela agora, porque às vezes a gente pensa em autocompaixão, ou compaixão só um lado meigo. Como eu vou ser bonzinho comigo, meu melhor amigo que me abraça. E ele tem esse lado terno, mas tem um lado também que às vezes, por exemplo, assim, a minha voz autocrítica tá muito forte, ou e eu preciso parar com aquilo. Não é essa autocompaixão terna, é o seu lado yang, ela chama de autocompaixão feroz, né? Aquela que vai te apoiar, que vai te incentivar, que vai te motivar, que tem uma energia mais de, né? Ela traz uma imagem que é da mãe ursa, né? A mãe ursa que vai defender ali a dor do seu filho que está sendo atacado, ela não vai lá, ai, peraí, deixa eu começar, né? Não é o ursinho carinhoso, né? E a Ursa gente tem essa feroz. experiência, nossa, é muito legal que você lembrou desse ponto, porque a gente tem essa experiência quando a gente vai dar um remédio para o filho e é amargo, quando a gente vai dar a vacina. A gente tem essa experiência com o outro. E aí, como é que a gente aplica para a gente? Pra Né? Assim, gente. quando você fala assim, não, vai ter que fazer a lição, vai ter que fazer o exercício. É aquilo que você falou, você tem a consciência do que é bom para o outro, bom para você, no caso da autocompaixão. É bom que eu tenha disciplina, é bom que durante a semana eu não beba. Alguma coisa que te regule, que seja essa voz firme de alguém que está no comando. Mas não é
né? Então, É aquela voz que fica te chicoteando, te falando, não acredito que você fez isso de novo, Vanessa. Você não sei o que lá, não praticou outra vez? Né? é. Então é diferente esse tom, né? De lidar com você mesmo, Uhum. assim. Então ela vai falar, e ela vai trazer muito isso no aspecto das mulheres, né? Porque tem muito essa cultura de que a mulher tem que ser eterna, né? Que a mulher, ela fala, espera, né? Ou que se a mulher faz alguma coisa diferente, é a louca. Não, 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 peraí. Né? Do que a gente está falando? Tem essa. Quando eu vou pôr limite num relacionamento tóxico, por exemplo, que se eu tiver, né? E do que eu vou colocar aqui é a minha autocompaixão feroz que tá falando ali, É. né? A gente está E tendo vários casos vivos, né, agora, né? De apresentadores, de YouTubers ou de influenciadores que estão colocando isso agora no para fora, né? E é, antes a gente tinha muito medo, muita vergonha. As mulheres tinham vergonha de denunciar um abuso, né? Olha como tá. E aí você vai se submetendo, você vai se espalhando, se perdendo. Ou parecia que entrando. mulheres fortes não entravam nesse tipo de relação, e agora estão zilhares de exemplos falando, não, é isso que é a tal da humanidade compartilhada. Não, não tem um estereótipo do que é, Isso. entendeu? Ninguém é só fraco ou só forte. Como é que a gente tem essas nuances, né? Ontem eu tava vendo. Eu não li a matéria toda, eu só vi a chamada, até queria ler, porque parece que foi a primeira entrevista da Shakira, falando lá sobre o tal do divórcio, não sei o Uhum. que, na TPM, né? Elas É. estavam fazendo uma chamada sobre isso, mas que ela falou quanto que essa voz autocrítica dela, severa, né? E tipo, eu ficava chicoteando, né, depois da separação. E às vezes não adianta você falar, nossa, mas você é maravilhosa, você é. Mas se ela É, internamente. isso eu tenho bastante essa experiência em primeira pessoa, Tati, que muitas pessoas reconheciam em mim, por exemplo, valores que as pessoas viam. E aí, por isso eu acho que a Christine Neffen também começou com esse lugar estudando autoestima. Porque você fala assim, tá bom, primeiro você precisa criar uma condição, né, interna de ter um valor, um alto valor, um reconhecimento de quem você é, que tamanho você tem, que lugar que você ocupa. Tanto a parte boa quanto a parte ruim. Mas assim, você tem essa autoestima construída. Só que depois ela viu que a autoestima só reforçada era uma armadilha. Acabava virando um egocentrismo, né? Então, eu tenho essa experiência de muita gente falava assim, mas você é isso, você é aquilo, você é boa, você já consegue. Você também deve ter tido isso. E porque a gente não sente, ou porque a gente não foi validado, sei lá, na infância, ou porque não foi construído esse contorno lá atrás, a gente tem essa dificuldade de tipo, tá bom, como você vai expor uma coisa que você aqui dentro, da sua pele para dentro, não reconhece ou tá com vergonha. Então, não adianta ninguém falar, não adianta alguém te elogiar. Não adianta você ter, por muito tempo, eu conseguia viver pela aprovação externa. Sabe, essa Tem uma hora que não validação dá mais. externa. Tem uma hora que E não ela dá vai mais. falar disso, porque às vezes a gente tem dores. Por exemplo, no caso da Shakira, eu usei esse exemplo, sei lá, mas teve a traição, aí todo mundo cai. Porque ela vai falar também disso, né? De culpabilizar. Não tô falando do caso, às vezes o cara é um sacana mesmo. Mas às vezes, se você, por exemplo, teve uma separação, tipo, não tem nada de errado. Você gostava da pessoa e a pessoa não gosta mais de você e quis separar. Tava tudo certo, entendeu? Dói, você se sente fracassado, você tá lá, se sente mal, puxa, então como é que você lida com isso? Sabe? Sim, porque aí a gente sobrevive. As pessoas normalmente fazem estratégias. Ou eu culpo o outro, não, mas então ele era um, não sei o que ela começa, É. né? Ou eu culpo a mim E que eu mesma. fiz de O que eu errado, fiz de como eu errado? não Eu não enxerguei. sou boa o suficiente, eu não consigo segurar uma pessoa, eu não nasci pro amor. Aí começa. Né? É. Então, como é que a gente se lida com isso, sabendo que a gente é esse ser em construção, né? Que Uhum. não tem esse lugar maravilhoso e brilhante sempre. Tem coisas que você não sabe, Uhum. tem coisas que, né? Então tem a Enfim, ver temos muitas coisas para é amplo, conversar e praticar. é amplo. Botar limite. Então, aí depois que a gente entende o que é autocompaixão, entende os equívocos, entende os obstáculos, a gente vai olhando mais profundamente, que a gente vai descendo em camadas. Aí a gente vai aplicar isso nos relacionamentos, como é que é? E ali no sexo, como é que é?
E aqui na maternidade, né? Assim, a gente consegue olhar daí em áreas, né? E só com relação à autoestima, meu corpo, né? Eu trabalhei um tempão com a Sophie Deram, querida, uma nutricionista comportamental e que trabalhava fazendo retiros com elas, com pessoas que já tinham feito dieta a vida toda, já tinham engordado, emagrecido, engordado, emagrecido, engordado, emagrecido, e não conseguiu. Fala assim, você é a minha última saída. E aí ela me chamou para trabalhar com mindfulness. Vamos fazer mindful eating, vamos fazer as pessoas sentirem que o corpo delas é lindo, maravilhoso, que eles têm valor, que então eu trabalhava oferecendo práticas para essas mulheres, geralmente eram mulheres que tinham essa raiva de si mesma já, de tipo, eu já tentei de tudo e não consigo. Eu não gosto de mim desse jeito que eu sou. E aí reconhecer de novo, fazer esse trabalho, sabe? De prestar atenção, reconhecer o que tem de bom. Então, foi lindo, assim, o trabalho que ela tentou juntar o mindfulness com a nutrição. A Denise acabou de entrar, acabei de falar de você, Dê, que Muito bom. o Dia A aluna Internacional também. ali das doenças raras e que esse tema, depois você ouve a live do começo, assim, mas que é um tema muito amplo, assim, porque ajuda, eu acho que vai ajudar todos nós, né? Não é que vai ajudar muita gente, a gente tá nesse aprendizado constante, como a Tati disse, em espiral, revisitando os temas, e cada tema que a gente resolve pensar, ele vai passando por todos que a gente já falou, atenção, intenção, agora a gente vai ter insights, aí a gente vai meditar um pouco, e agora a gente vai voltar aqui de como é que abre o coração, como se conecta com o outro. Não é só para você, é para o outro. Agora a gente vai fazer um mergulho. Mas é muito prático, né, Van? É É, isso que eu acho legal. Ó, então, só para saber também, para vocês ficarem já no radar aí. A gente vai ter esse estudo de livro, que é essa jornada. Então, eu tô vendo aqui a Dê falar, já comprei o livro, não sei se consigo fazer o curso, mas quem não conseguir estar ao vivo todos os episódios, olha eu falando em série, né? é. Os episódios, os capítulos. Também fica gravado, né? Então, às vezes quer ter o material, tem muito material complementar, porque isso que a gente está falando, a gente está estudando isso com vários autores, né? Então, a gente tem uma rede aqui de. Então, conforme a gente vai sugerir alguns materiais complementares, mas também vem da curiosidade do próprio grupo, né? A gente vai trazendo esse material capítulo a capítulo. E fica gravado. Então, se não conseguir E no dia. participar naquele dia, tal, não tem problema nenhum. Eu não sei se a gente fala no vídeo, mas eu vou falar aqui de novo. Porque uma das pessoas que se inscreveu, aí ela fala, mas eu não sei se eu consigo, minha semana é super agitada, se eu consigo ler todo o capítulo toda semana. Falo, gente, essa leitura é pra gente, não é só conceitual, lembra que a gente falou? É para praticar uma pausa autocompassiva na nossa semana. Não é mais um desespero, mais uma coisa para sua semana. Então, se deu para ler, ótimo. Se não deu, a gente vai ter um resumo dos principais pontos, a gente vai fazer a mediação, tem esse material, depois você pode assistir, né? Então, dá para acompanhar do mesmo jeito. Lembra, Tati? A gente, eu costumo fazer isso porque eu gosto de ler em voz alta e aí eu presto mais atenção. E aí eu gravo. E aí eu mando no nosso grupo para quem não conseguir ler e estiver dirigindo, ouvindo. E foi muito legal no último grupo que teve um dia que eu não consegui gravar. E a própria aluna, a própria participante, deixa que eu gravo, Van. Então, assim, a gente tem colaborações, assim, foi muito bacana o nosso último grupo. Então, vai ter isso, logo mais vai ter o curso também, porque a Kristen Neff, ela fez esse manual e esse curso também, né, junto com o Chris Germer, que é esse professor que eu estava contando, que eu sou muito fã. E aí a gente vai ter depois também o curso completo sobre aprofundar mais, e aí tem outras práticas, outras... Mas a porta de entrada é esse livro do Autocompaixão, que é esse aqui, coloridinho. Então, quem quiser, mesmo se vocês não forem participar, acho que a gente vale a dica, a recomendação, leiam, que é muito legal. Ajuda a gente a divulgar para tentar espalhar isso para mais gente. A gente vai começar dia 8, quarta-feira que vem. Então, toda quarta-feira esse encontro, que é para ser um encontro gostosinho, como a Tati disse, né? Ela sempre fala assim, é para ser gostoso, gente. Aquele momento que você fala, parei tudo agora.
vou relaxar aqui. É isso. Só que aí a gente vai ficar batendo um papo ali direcionado, né? Tentando olhar para dentro. E eu também queria levantar um ponto. Então, é das 7 às 8h30. Isso. Levantar um ponto que eu acho que é importante, porque tem muita gente, às vezes, que tem alguma resistência de entrar nesses grupos com medo de se expor, porque já vem com isso que a gente já sabe que é uma questão para todo mundo, né? Que pode ser uma questão. E assim, quando a gente propõe exercícios práticos, eles são autorreflexivos. Às vezes você escreve, não quer dizer que você vai ter que compartilhar com todo mundo. Às vezes a gente convida, se alguém quiser, porque é muito rico. Às vezes a gente mesmo fala da nossa experiência. Você vê como que é que a gente faz aqui. Então é muito, assim, não é que é parte do treinamento expor sua vulnerabilidade, ok? Então, assim, primeiro, a gente sempre fala assim, primeiro vem molhar o seu pezinho. E cada um vai chegar da onde tá. Então, tem gente que quer ficar ali de câmera fechada. Tudo bem. Você quer só ouvir o que tá acontecendo? Tudo bem. Se você não leu, quer ouvir, ou se você... É pra te beneficiar, entende? Assim, então, o que for confortável para você. É sempre um convite, não é uma... Né? A gente vai sugerir coisas. Acho que a gente... Grande frase da autocompaixão, né? O que eu preciso agora? É esse mantra. Porque às vezes hoje eu tô mais a fim de ouvir. Né? Às vezes eu não quero fazer aquele exercício, eu quero só observar, quero fazer depois, eu ainda tô digerindo. Tá tudo bem, né? É nesse sentido, assim, que realmente está tudo bem, porque você vai saber essa medida de até onde você quer entrar e até onde não tá bom para você. Esse ponto é muito importante mesmo, porque às vezes as pessoas falam, eu vou ter que me expor, eu tô num momento super delicado. Não precisa. Eu não quero contar como eu tô agora, sei lá, tudo bem, fala, pula. Não, a gente eu acho que esse é uma coisa que a gente aprendeu ao longo das coisas que a gente veio fazendo, né? Isso é muito fundamental, as pessoas se sentirem seguras, à vontade e confortáveis com a gente. E eu acho que é isso que, no final das contas, acaba criando tanto vínculo, né? Que a gente tem um aluno, não sei se ele tá aí ainda, Luiz, mas ele falou assim para mim um dia, ele me conheceu na pandemia, além desses livros que eu li ao vivo, e ficou até hoje. Ele falou, não largo mais, seja lá o que for que você faça, vocês façam juntas, eu vou estar junto, porque me faz muito bem. Eu espero a quarta-feira chegar. E aí ele falou assim, você, Vanessa, é a pessoa que mais me conhece intimamente, fora minha esposa. Você sabe mais coisas sobre mim do que pessoas que eu conheço pessoalmente. Eu não conheço ele pessoalmente até hoje. Olha lá o Luiz, gente. Precisamos resolver isso, Luiz. Vamos fazer um Ctrl-V no final, né? É sempre nosso desejo. Então é isso. Acho que a gente não vai ficar assim, enrolando aqui, né? Mais assim, tipo, enchendo linguiça. A gente vai colocar, tem no nosso Instagram, na nossa página, tudo, né? O link, se alguém se interessar e tiver vontade de participar do grupo. Se tiver dúvidas, né? Tiver insights, aí quiser saber outras coisas sobre esse tema. Então, a gente está aqui super disponível. Tem WhatsApp, Instagram, por onde vocês quiserem. Dá para e-mail. Tá bom? Então é isso. Fica aí o convite para todo mundo. E a gente vai se tiver um ou mais, a gente vai fazer, porque a gente vai estudar esse livro de todo jeito. Então, a gente queria que tivesse mais gente com a gente nessa jornada. É isso? Sim, muito bom. Então tá bom, gente. Obrigadíssima aí pela presença de todo mundo. Olha, bastante gente ficou pelo carinho. Nesse horário que não é muito bom, né? Porque é meio na hora do almoço. Mas legal. Super obrigada, gente. Grande beijo. Beijo.